uma luz na escuridão. É assim que todo cristão deve ser nesse mundo tenebroso. E em algumas ocasiões, essa luz não é somente, apenas ou completamente espiritual, mas é também uma luz para os eventos do momento que estão acontecendo. Uma luz diante de dificuldades que as pessoas vivem. Muitas vezes é a pessoa que consagra a sua vida a Deus que terá a mente clara e o coração aberto para receber uma direção do Senhor e poder com isso ajudar outras pessoas. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Que o Senhor nosso Deus nos conceda mais uma vez a graça de aprendermos a sua palavra. E eu peço isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E lhe convido a dizer também o seu amém. Vamos então prosseguindo o nosso estudo. Agora vamos finalizar o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos vendo aqui uma jornada, uma navegação, onde estamos acompanhando um grupo de pessoas entre um grupo maior. Estamos acompanhando Júlio, o centurião romano do regimento imperial. Estamos acompanhando Paulo, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas, o evangelista e também escritor de Atos, e Aristarco, aquele que eu já mencionei anteriormente, que devia ser alguém muito importante para a igreja, para ser citado nominalmente aqui por Lucas, Aristarco de Tessalônica. No momento em que nós estamos vendo essa história, eles fizeram uma sequência de erros, contrariando o conhecimento técnico, a sabedoria e os conselhos do apóstolo Paulo, que era um navegante e um viajante muito experiente, né? E se viram no meio de uma tempestade. Nesse ponto da história, eles já estão há muitos dias sem ver o céu, sem ver lua, sem ver estrela, sem ver sol, porque é só tempestade. Já jogaram fora a carga para o navio ficar mais leve, jogaram fora o mastro para o navio ficar mais estável. E Lucas relatou que finalmente perderam toda a esperança de salvamento, perderam toda a esperança na vida, né? Mas Paulo se levantou como uma luz na escuridão e deu uma palavra para as pessoas que o Senhor Deus tinha mandado um anjo para Paulo, dizendo que Paulo ganhou um presente. E o presente que Deus deu para Paulo foi as vidas de todos os que estavam ali a bordo e que só o navio ia se acabar. O que era muito lucro, né? Porque já tinham perdido a carga e iam perder o navio e as vidas. Opa! As vidas vão ser poupadas, é o que é mais importante. E aí Paulo falou, devemos ser arrastados para alguma ilha. Vamos então, vamos à nossa leitura, abra comigo a sua Bíblia, vamos juntos acompanhar a palavra de Deus. Atos capítulo 27, verso 27, diz assim a palavra do Senhor. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro do mar Adriático. 14 noites e dias sendo espancados pela tempestade. Terrível isso. Já há muitos dias sem comer, né? Sem esperança de viver. Aqui a expressão mar Adriático não é o atual mar Adriático, tá? Hoje nós temos o Adriático ali, é aquela porção de água compreendida entre a Itália e aquela região que temos ali vários países da Europa, como Montenegro e outros mais. Nessa época aqui, a expressão mar Adriático incluía muito do Mediterrâneo mais ao sul, tá? Então estavam ali já sem esperança, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra. Homens do mar têm um sentido muito apurado para a navegação. São diversos fatores que fazem a pessoa ter a percepção de eventos que estão para acontecer. Às vezes o homem do mar não sabe nem explicar por que ele sabe o que ele sabe, mas ele sente que algo está diferente. E de fato, coisas mudam no navio. Coisas sutis, como às vezes olhar para as ondas e perceber que elas estão ficando mais curtas e mais altas. Isso significa que está mais raso, ou seja, estamos chegando perto de terra. Às vezes são outros sinais sutis, mas os marinheiros imaginaram isso, que estávamos próximos de terra. E lançaram a sonda. O que era a sonda? A sonda era um cabo, uma corda, e com peso na ponta, e que eles a cada certa distância, hoje a gente usa a unidade de medida metro, eles usavam outras medidas, né? Eles faziam um laço com alguma outra coisa, de forma que eles conseguissem lançar a sonda na água e da borda do navio saber o quanto de cabo tinha na água. Claro, eles sabiam a distância da borda do navio até a água e aí sabiam o quanto de cabo que tinha lá dentro e com isso conseguiam calcular a profundidade. Às vezes na ponta do peso eles botavam graxa para quando eles puxassem, eles pudessem ver que tipo de material era feito o fundo. Isso ajudava a ter um pouquinho de noção também do que estava para acontecer. E eles lançaram a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros.
Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Em pouco tempo, a profundidade reduziu em 10 metros. Isso é uma indicação muito clara de uma aproximação da costa. Eles estavam rapidamente se aproximando da costa, só que não enxergavam nada por causa da tempestade. E aí eles tiveram medo que fossem jogados contra as pedras, porque eles não sabiam onde é que eles estavam. E perto da costa tem isso, tem banco de areia, tem rocha submersa. Então, na dúvida, eles lançaram 4 âncoras da popa. Normalmente o navio tem âncora na proa, que é a frente do navio. A popa é a parte de trás. Então eles lançaram âncoras por trás para ir freando o navio, se possível pará-lo, né? Mas às vezes a âncora não para o navio, mas ela freia. O navio vai devagar o suficiente para que, se for o caso, ele encosta nas rochas em vez de bater e se arrebentar. E lançaram essas 4 âncoras e faziam preces para que amanhecesse o dia. Claro, porque de dia se enxerga melhor, né? Tudo durante o dia é melhor. Nós somos seres diurnos e pra gente o dia é mais fácil de lidar. Então estava lá fazendo suas preces. Só que aí, nesse momento, lembra que eles tinham puxado anteriormente o botezinho salva-vidas para cima? Pois é, agora os marinheiros resolveram fugir do navio. Os marinheiros são a tripulação, tá? São as pessoas que sabiam comandar aquele navio e cuidar dele. Esses resolveram abandonar os passageiros e deixar eles na pior. Então o que eles fizeram? Baixaram o batel ao mar, que é o barquinho salva-vidas, né? A pretexto de lançar âncoras da proa. Porque não pense que é como nos filmes ou desenhos animados, que é só jogar a âncora, tá? Dependendo da estrutura, da forma que o navio é feito, às vezes precisa de um auxílio, às vezes se usa um turco, que é uma espécie de um pequeno guindaste, às vezes tem que ir por fora mesmo para lançar a âncora. E como eles já haviam lançado âncoras da popa, assim, ficou fácil jogar essa história. Olha, agora as da proa a gente tem que usar o batel para fazer isso. Só que eles queriam fugir, né? Eles queriam abandonar o pessoal lá. E Paulo chamou o centurião e chamou os soldados. Porque no final quem mandava ali era o centurião, tá? Não era o dono do navio, não, era o centurião. E o pessoal já tinha percebido que Paulo entendia o que estava fazendo. Paulo já tinha tentado salvar eles uma vez, tinha dado uma palavra de conforto e incentivo na segunda vez. Paulo chamou o pessoal e os militares e falou assim, ó, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Claro, né? O navio é tripulado pelos marinheiros. Os marinheiros vão embora, acabou, né? Com isso, os soldados fizeram o quê? O batel estava já pendurado, né, para ser baixado para a água, eles foram lá e cortaram as cordas e jogaram o batel na água e deixaram ele cair. E pouco antes, aí acabou a história de fugir, tá? Aí todos temos a mesma sorte. Então é melhor que os marinheiros tentem salvar o navio, porque é onde eles estão, né? Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Só que mais uma observação, né? Por que essa lógica de abandonar o navio num barquinho? Porque o barquinho era menos sujeito a encalhe. Se eles estivessem no barquinho e estivessem realmente indo para a terra, o vento e as ondas empurrariam eles até a praia. O barquinho tem menos calado, menos parte do barco abaixo da água. O navio poderia se arrebentar nas pedras, o barquinho não. Tá vendo aqui a sacada deles? Deixa os outros morrer, mas eles se livram, né? Só que agora não. Agora tem que lutar pelo navio, tem que lutar pelas vidas de todos. Então, um pouquinho antes do amanhecer, né, o Paulo insistia que todo mundo se alimentasse. E ele dizia o seguinte, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada a comer. Vigília é ficar acordado, tá? O pessoal estava 14 dias ali, imagina. Você está num navio jogado do lado do outro, não dorme. Quando você está quase pegando no sono, uma onda te joga o navio, você já sacode da cama, não dorme. Agora, eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Paulo estava novamente raciocinando aqui em termos de uma inteligência humana elevada. Ora, se eles estavam indo, como Deus deu a palavra, olha, vocês vão sobreviver, só que o navio vai se perder. Eles estavam indo para alguma praia, porque estava ficando raso. As pessoas iam parar na água, né? 14 dias sem comer, ia ter gente que podia talvez morrer de fraqueza, sem conseguir nadar. Então Paulo, com a sua inteligência, falou o quê? Comam algo, porque só assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês vai perder sequer um fio de cabelo. Ou seja, vão chegar lá bem, mas tem que também fazer a sua parte. Tá entendendo? Deus quer o seu bem, mas faça a sua parte. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. O pessoal lá achando que ia morrer, Paulo agradecendo a Deus pelo pão. Então partiu e começou a comer.
Paulo já falou o que tinha que fazer, agradeceu a Deus, partiu o pão e pum, comeu. Aí o pessoal olhou aquilo, vamos comer também. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Eu lhe falei que era um navio grande, né? Um navio de trigo, de Alexandria, indo para Roma. Então olha a quantidade de passageiros que tinham, fora a carga. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, ou seja, não foi só uma bocadinha, não. O pessoal comeu realmente até estarem satisfeitos. Aí então, o que fizeram? Aliviaram o peso do navio atirando todo o trigo no mar. Eles ainda tinham algum trigo com eles, e aqui eu tenho que explicar uma coisa, um pouquinho de navegação agora, tá? Você nunca esvazia um navio todo, porque o navio capota. Então o navio sempre tem que ter algum lastro. Um navio, quando faz uma viagem e entrega toda a carga, ele tem que receber lastro, que é peso mesmo, para o navio não capotar, não ficar muito instável. Como aqui eles estavam diante do risco de encalhar em rochas, então assim, era melhor jogar toda a carga na água e se segurar. O navio ficava instável, mas pelo menos não diminuía o risco de arrebentar o fundo do navio em rocha. Jogaram fora todo o trigo, claro, né, comeram, estavam fortalecidos, dava para fazer força e trabalhar. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, ou seja, eles viram terra, só que não reconheceram, mas viram uma pequena enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Já não tinha mais o mastro principal, a coisa estava ruim, mas vamos tentar navegar do jeito que dá para aquela enseada lá. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Lembram que eles vinham arrastando âncora? Que eles tinham lançado 4 âncoras de popa? Lançaram, cortaram as âncoras, nem tentaram recolher, porque era muito difícil recolher contra o vento, né? Então cortaram até os lemes do navio. E deixaram o navio solto, né? Desataram as cordas dos lemes e cortaram a corda da âncora. Deixa o navio ir, que agora vai naquela direção da enseada. Então, ainda tinha a vela de proa. O mastro principal não existia mais, mas tinha um mastro menor com a vela na proa. Proa é a frente do navio. Levantaram essa vela e se dirigiram para a praia. Usaram essa vela para comandar, para conduzir o navio. Só que o navio encalhou. O navio encalhou num banco de areia, que não dava para ver, né? Onde ele tocou o fundo. A proa, ela cravou nesse banco de areia e ficou imóvel. Só que a popa, que é a parte de trás, foi açoitada e foi quebrada pela violência das ondas. Então era um cenário muito ruim. O navio trancou a frente e a parte de trás foi arrebentada pela força das ondas. E aí, os soldados tomaram uma decisão. Resolveram matar os prisioneiros. Porque se um soldado tinha um prisioneiro que escapava da mão dele, a pena que era para o prisioneiro passava para o soldado. Então, se fosse pena de morte, o soldado ia ser morto. Então eles resolveram matar os prisioneiros, um naufrágio mesmo, morreu, né? Morreu, porque se um desses fosse achado solto, o soldado pagava com a vida. Então resolveram assassinar os prisioneiros. Só que aí... Lembra do Júlio? O centurião? Pois é. Mas aí o centurião queria... os soldados resolveram matar para que ninguém pulasse no mar, né? Para que ninguém escapasse. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. E então ele os impediu de executar o plano. Não mata ninguém. Porque ele queria salvar a vida de Paulo. Paulo tinha demonstrado muito valor já, né? E desde o começo o centurião Júlio foi favorável, foi amigável a Paulo. Vimos isso no primeiro vídeo desse capítulo. Então, o centurião assume a liderança, o navio está encalhado, popa arrebentada, já era. E ele dá uma palavra de ordem. Ele fala o quê? Quem sabe nadar, se joga primeiro no mar. Sabe nadar? Então pula. Se você tem alguma experiência com água, você vai entender a frase que eu vou dizer agora. Pular na água, saltar, mergulhar é uma coisa. Cair é outra. Então o que o centurião mandou fazer? Você sabe nadar? Se lance ao mar. Você tem controle do seu movimento e você vai nadando até a praia. Tá pertinho ali a praia, pronto. E o pessoal que não sabe nadar? Bom, o navio tá afundando, né? Só que ele é de madeira, ele tem objetos de madeira, começa a boiar pedaços de madeira. Então quem não sabe nadar vai ter que se salvar em tábuas ou pedaços do navio. Enfim, se agarra, boia, porque o vento está ajudando a ir para a praia. E vamos embora. E dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E assim se cumpriu a palavra que Paulo transmitiu a eles, por profecia que recebeu de um anjo, que Deus presenteou Paulo com as vidas de todos a bordo. Só o navio se perderia. Muito obrigado pela sua companhia. Encerramos aqui o capítulo 27. Volte na próxima para a gente ver a conclusão desse maravilhoso livro. Veremos isso em breves vídeos.
conclusão será o capítulo 28, onde fechamos nossa grande jornada junto com Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigado pela sua companhia. Volte para o próximo vídeo e até lá, siga lendo sua Bíblia, siga orando. E se esse livro aqui, se esse vídeo aqui, ele foi bom para você, mande para uma pessoa, compartilhe com alguém. E até lá.